Porque o conhecimento, juntamente com as ações que você pode implementar, é o que vai trazer o resultado que você busca para a sua vida. É aquilo que vai trazer a expansão, a elevação no seu nível de consciência. E quanto mais você se elevar no seu nível de consciência, mais resultados produtivos você vai ter. O nível de consciência que nós estamos falando hoje, que é o nível da razão, é um nível tão evoluído, que é o nível de Einstein. E veja bem, Einstein foi a quarta pessoa que contribuiu mais para a humanidade. É o quarto cientista no nível de benefícios que trouxe para a humanidade. As descobertas que ele trouxe, né, a teoria da relatividade, principalmente, e outras descobertas, contribuíram para grandes avanços para a humanidade. Então, e é o nível 400. Se você olhar na escala logarítmica de energia, de vibração, é o nível 400 de 1000. Então, você vê como esse nível é elevado. É o último nível, de acordo com o estudo do Dr. Stephen Hawking, é o último nível de evolução para transitar para o nível espiritual. Então, se é isso que você busca, preste bem atenção nessa aula de hoje, porque você vai conhecer tudo o que é necessário para você também conseguir implementar ações que ajudem você na evolução. Então, eu vou compartilhar a tabela rapidamente aqui para que você visualize, tá? Você visualizando, você vai acompanhar melhor. Olha só. Então, se você está aqui comigo, me acompanhando, veja bem, eu estou falando hoje sobre o nível da razão, que é esse lilazinho aqui, depois da aceitação. Como eu falei para você, ele tem uma frequência Hertz logarítmica de 400, e é o último nível transitório para você entrar no nível, na faixa de evolução espiritual. E a emoção de quem está nesse nível é o perdão, aliás, a compreensão. Se você estiver nesse nível, a sua emoção predominante é a compreensão. Tudo que acontece na sua vida, os eventos, as pessoas, você tem uma visão, como eu poderia dizer assim, uma visão profunda de compreensão, uma visão de raio-x. Você entende, sabe? Você tem o entendimento porque a sua mente está muito avançada. A sua visão de vida é significativa, né? Porque você encontra a razão sobre tudo, a clareza sobre você, sobre as coisas que acontecem, né? E você tem uma visão de Deus de sabedoria. Deus na sua vida é sabedoria, é a fonte de conhecimento que você precisa para as respostas que você busca, para as razões que você busca, para tudo que ocorre na sua vida. E o seu processo é de absorção, ou seja, se você estiver aqui, você entende tudo na sua vida como absorção, né? Você absorve tudo como a compreensão que você busca, como aquilo que você... tudo para crescimento, né? Você está buscando mais evolução, mais crescimento para você implementar na sua vida e você migrar, você evoluir, você transcender para o nível espiritual, que é o nível de professores muito, muito evoluídos, né? O nível de Jesus, que conseguia perceber-se como Deus, como tendo Deus dentro de si, para você manifestar. Quando você manifesta o seu sonho, quando você manifesta o seu desejo, você está manifestando Deus através dessa ação de manifestar. Então, nesse nível de consciência, você tem essa percepção, esse entendimento. Isso é maravilhoso, né? É o que todos nós buscamos. Eu acho que isso não tem preço, não tem como você estimar um valor para esse nível de conhecimento, que é o nível que nós buscamos. Então, eu vou falar mais detalhadamente sobre a razão para você que você consiga entender melhor esse processo,
sabe? Porque isso não é de fácil entendimento, porque nós ficamos muito na teoria, né, no conhecimento. Então você tem que entender isso com clareza, para que você possa fazer as ações corretas e crescer rapidamente. Nessa aula de hoje, eu vou falar o que você pode fazer, que ações você pode implementar na sua vida para que você possa ter a oportunidade de crescer, de se expandir e chegar aonde você quer chegar, porque você é merecedor disso. E ainda mais se você está aqui agora, nesse momento, usando o seu tempo para evoluir. Você tem que aproveitar essa oportunidade, porque é isso que vai trazer o resultado que você busca. Então, eu vou falar mais detalhadamente sobre a razão para que você possa entender com clareza, ok? Então, é um nível, a razão é uma forma muito crescente, é uma forma, você viu que lá na tabela do Dr. Stephen Hawking, a setinha estava para cima, né? Porque você está numa evolução muito rápida, muito crescente. Então, para que você possa se identificar e se mover de acordo com a sua percepção, eu vou falar aqui que a razão é uma faculdade mental que você tem. Todos nós fazemos o uso da razão, né? Mas para que você possa calibrar a sua razão, para que você possa fortalecer, você tem que usá-la conscientemente todos os dias, tá? É a forma de pensar lógica, é a forma de aprender, de compreender os fatos, as pessoas, as circunstâncias de uma forma clara, com clareza. É a forma de você expressar a sua inteligência com clareza, de você expressar isso com lucidez. É o entendimento claro que você tem das coisas para a sua vida. E você pode desenvolver isso mais e mais conscientemente, tá? É a sua capacidade de ver as coisas e de pensar através do raciocínio lógico, tirando um pouco de si a emoção, porque a emoção está conectada aos seus 5 sentidos, e os seus 5 sentidos, eles são ilusórios, né? Se você perceber as coisas com medo, por exemplo, está ligado ao seu sentimento. Você viu lá na tabela, né? Olha, os sentimentos mais básicos, né, que são da ansiedade, do ódio, do desprezo, do remorso, da humilhação, são sentimentos que você pode manter consigo próprio. E se você mantiver esses sentimentos, você se veda para a lucidez, para a clareza. Então, o nível da razão, ele deixa um pouco os sentimentos de lado, e você começa a perceber as coisas, os fatos, a partir da sua inteligência, tirando fora a emoção, sabe? Então você tem a clareza, é por isso que você decide mais rapidamente, porque quando a emoção está em jogo, ela dá assim, tipo, ela bagunça um pouco, né? Ela, como que eu poderia dizer uma palavra exata aqui para você? A emoção, ela vai maquiar um pouco, sabe? E você não vai ver o centro, não vai ver com lucidez. Então, quando esse nível de consciência surgir na sua vida, você vai ter essa percepção, você vai ter essa condição de ver as coisas sem a emoção. Você vai deixar um pouco a emoção de lado, sabe? E isso é muito legal, porque você vai ter grandes insights, sabe? O que você vê é mais real, é mais verdadeiro, se você não usar tanto o sentimento, ok? Isso é bem difícil, mas é possível, tá, gente? Então, a razão, ela remete você ao princípio de tudo e ao entendimento das causas. Por isso que você consegue ver com lucidez. Então, você consegue ver de modo organizado e proporcional, que seria aquela visão global. As tuas metas, sabe, os seus sonhos, eles são mais a longo prazo, porque você consegue ter essa dimensão, justamente por isso, porque você vê a raiz, você vê a razão, aquilo que a emoção não consegue, né?
A emoção, ela vai, assim, embaçar um pouco, né? Quando você vê as coisas com emoção, porque aí vem os sentimentos de raiva, de ódio, de autopiedade, né? Você se coloca no lugar das pessoas, das circunstâncias, e isso impede você de ver a verdadeira causa, de analisar a partir de um ponto de vista com mais inteligência, com mais profundidade. E foi o que aconteceu com Einstein. Por isso que ele conseguiu descobrir a teoria da relatividade e influenciar a humanidade 100 anos à frente, né, para trazer esse conhecimento que ajudou tanto na medicina, na ciência e etc., e na evolução. Ok? Então, a pessoa que opera nesse nível de consciência tem a capacidade do entendimento, o significado das coisas com clareza, e ela tem a faculdade de compreender, usando a intelectualidade, né, a sua inteligência, que é igual para todos. Todos nós temos um QI elevado, capaz de entender tudo, né? Os que pensam que não têm, é porque ainda não têm esse conhecimento. Todos nós somos dotados da faculdade mental da inteligência e da compreensão, que é capaz de ter esse mesmo entendimento. Se você se exercitar mais, você chega lá, você consegue chegar lá. A compreensão, ela requer atenção, análise e principalmente o pensamento criativo. Você tem que pensar criativamente, porque você consegue pensar com profundidade quando você está no nível da razão. E isso te leva ao entendimento para receber as impressões externas. O que a realidade te remete? O que as pessoas te remetem? Né? E isso você vai também descobrir através dos seus órgãos sensoriais, né? Os 5 sentidos. Mas você não vai ter aquela emoção que te impede, que te veda de você conseguir ter essa percepção. Porque o teu nível de compreensão é muito avançado, né? Quando você está nesse nível de consciência. A razão, ela é marcada pela inteligência, pela racionalidade, em contraste ao emocionalismo. É como se fosse o oposto, né? Quem pensa com a emoção não consegue pensar com a razão, porque a emoção, ela veda você. Já se colocou no lugar? Pense numa pessoa que conversa, que é muito emotiva, né? Ela até chora, ela se coloca, se ela for narrar um fato para você, ela se emociona. Você já deve ter se deparado com pessoas assim, ou você mesmo pode ser assim, né? Se você está contando um episódio que você viu na televisão, ou que você viu no Face, ou em qualquer mídia social, você conta aquilo com uma emoção tão abundante, né? Que você chora, você se emociona, ou você ri muito, ou você se entristece, ou você se sente tão deprimido, se for um fato, um acidente, alguma coisa assim que te remete a uma situação de tristeza, você se entristece junto. Então, isso te impede de usar a razão, ok? Então, é como se fosse o oposto, tá? Então, independentemente de suas emoções individuais, você estando nesse nível de consciência, você consegue ter uma visão lúcida sobre o que acontece, sobre as pessoas, sobre si mesmo, sobre as circunstâncias que ocorrem em sua vida. Então, a razão não significa frieza, muito pelo contrário, significa lucidez. Você pode ter uma visão equivocada sobre a razão, né? Pensar que é frieza, falta de carinho, de atenção, né? Mas não. A frieza, a razão é a capacidade de analisar com clareza um assunto ou uma situação, independentemente de suas emoções individuais. O nível de razão dos seres humanos, para os seres humanos que conseguem chegar a ele, é tão elevado que eles são capazes de processar dados complexos e tomar decisões muito rapidamente e muito assertivamente.
Sabe, pessoas, eu imagino grandes empresários, né? Pessoas que conseguiram se elevar muito nos níveis de negócios, né? E na expansão financeira, elas têm essa condição de tomar decisões que influem, né? Que impactam a vida de milhares de outras pessoas em 5 segundos. Né? O Napoleão Hill disse que quando você conseguir saber o que você quer, você consegue tomar uma decisão grandiosa em 5 segundos ou menos. Né? Você já imaginou você tomando uma decisão para a sua vida, para o resto da sua vida, em 5 segundos? Gente, o que é 5 segundos? Olhe no seu relógio ou olhe no seu celular. O que são 5 segundos para você mudar toda a sua vida? Isso é incrível, né? Se você nunca tinha pensado sobre isso, pense agora, sabe? Tomar uma decisão que vai impactar toda a sua vida em 5 segundos. Então, se você realmente sabe o que quer, se você tem um objetivo, um sonho tão definido, você não tem mais nenhuma dúvida, sabe? Você está convicto com clareza sobre o que você quer. Então, você consegue fazer isso. Provavelmente, se você conseguir fazer isso, você já está nesse nível de consciência da razão, porque você tem essa condição de tomar uma decisão assertiva e uma decisão definitiva em 5 segundos ou menos. Isso é impactante, né? Para mim foi. Eu imagino que para você também. Então, esse nível, como eu falei, é um nível que você consegue processar dados complexos, dados, uma visão a longo prazo, ao ponto de você tomar essa decisão tão rapidamente. E é o nível da ciência, da medicina, de ganhadores de prêmio Nobel, de grandes nomes como o de Stephen Hawking, que conseguiram criar esse estudo na área da consciência. É o estudo mais profundo que existe e mais científico, né? Que esse nível de consciência, esse estudo, ele não é um estudo baseado em conhecimentos da metafísica simplesmente, mas ele é da ciência. E claro que também foram feitos estudos metafísicos, né? Mas da ciência, como o de Einstein, que conseguiu ter descobertas tão impactantes para a humanidade e que fez com que a humanidade avançasse tanto à sua frente, né? Então, esse é o nível da ciência, é o nível de ver com clareza. Quiçá vamos chegar lá algum dia, não é verdade? Isso é um convite que eu estou fazendo, vou dizer para você o que você pode fazer para você se elevar muito rapidamente e crescer para esses níveis, porque você só vai ter benefícios na sua vida, e benefícios de lucidez, que tragam coisas magníficas para a sua vida, e uma vida com certeza de muito mais gratificações do que você vem tendo hoje. Apesar de grandes benefícios, né, o Dr. Stephen Hawking também comenta que quando as pessoas chegam nesse nível de evolução, elas também podem se perder no raciocínio, né, na racionalização e na linearidade, sabe? E ficar ali, né, na objetividade, na matéria, né, criando apego pela razão e privando-se dos níveis mais avançados, por exemplo, o nível do amor, que é o que eu vou falar amanhã, sabe? Esse é o último nível dos níveis baixos. A partir de amanhã, nós vamos migrar para níveis espirituais de consciência, e você vai sentir um boom, sabe, impactante de como nós podemos chegar. Se nós cuidarmos da nossa evolução, da nossa consciência, nós podemos crescer muito. E não é buscando fora o conhecimento, se enchendo de conhecimento. Não, muito pelo contrário. É conhecendo a nós mesmos e implementando ações que vão te mover, que vão transcender você de um nível para o outro. Ok? Então, amanhã eu vou falar sobre o amor.
e tudo todas as características desse nível de consciência tão elevado que é o amor, ok? Então, isso acontece, sabe, o prendimento, o apego à matéria, né, que pode acontecer nesse nível da razão, acontece por causa da intelectualização. E a pessoa pode intelectualizar muito tudo nos fatos, em sua vida, e ela pode se privar, né? Ela pode ter dificuldade de se elevar, de transcender para outros níveis. Então, é um cuidado que você tem que ter, sabe? Por isso que eu falo assim, que você tem que sempre pensar em evoluir, nunca se estagnar. Sabe, estagnação, na verdade, não existe, né? Quando você pensa que você está estagnado, na verdade, você está se decompondo. Porque quando nada se fica parado no universo, né? Ou você está crescendo, ou você está desintegralizando. Então, por isso que você tem que sempre evoluir mais e mais e mais, através do conhecimento do eu e das ações que você pode implementar todos os dias. Criar uma rotina, novos hábitos mais produtivos, mais positivos para você, tá? Então, se foque somente nisso. E tire a sua atenção das ações, dos acontecimentos externos, porque eles são um mero reflexo da sua consciência. Tudo que há de criação, de criativo, é primeiro criado na mente. Você cria em sua mente para depois isso se manifestar no seu mundo físico, na matéria. Tudo que você cria, conscientemente ou inconscientemente, você está sempre criando, né? Porque a lei, ela acontece dentro de você. Não pense em buscar fora a lei da vibração e atração, a lei da manifestação. Ela ocorre dentro de você, na sua consciência. Tudo que você imagina, o que você pensa, você está criando. E isso está se manifestando na sua realidade, através das coisas e das pessoas, né? Então, se foque, para buscar esse crescimento constante, se foque em si próprio, buscando o conhecimento e as ações, implementando as ações, para você conseguir transcender cada vez mais nos níveis de consciência. A transcendência do nível da razão é relativamente incomum, olha só, porque ele é muito elevado, né? Ele é relativamente incomum na nossa sociedade, exige uma mudança de paradigmas, e por isso que ele é incomum. Ele exige uma mudança de paradigmas, que requer você se desapegar da matéria, sabe? É necessário um desapego do descritivo e do objetivo, e se abrir para o subjetivo e para o experiencial. Em outras palavras, é para o nível espiritual. Né? Segundo o Dr. Hopkins, a transição da razão para o amor é a clássica passagem do ter para o fazer, e daí finalmente para o ser. Então, para você evoluir, para você transcender para outros níveis de evolução, você tem que ter o foco no ser. E foi exatamente isso que aconteceu com o Neville, né? O Neville, quando ele começou a ensinar, né, sobre as leis, né, o Neville, ele saiu ele trabalhava como ator no teatro. Quando ele descobriu as leis universais, ele se encantou tanto com isso, que ele abdicou da sua vida de ator, né, no teatro, dançarino, e ele se dedicou principalmente para o conhecimento das leis. Ele ficou estudando com os mentores, né, durante um longo período, e ele se dedicou ao ensino das leis, as leis universais. E ele começou a atrair multidões, porque as pessoas começaram a ter grandes ganhos, né, com o conhecimento das leis. As pessoas começaram a ficar milionárias, a evoluir muito na sua vida pessoal, espiritual, financeira e na manifestação dos sonhos. Mas em 1952, o Neville chegou a esse nível de consciência.
E ele pensou assim: do que adianta eu ter muito e fazer muito, né? Não adianta nada, porque a minha vida aqui nesse planeta, ela vai realmente marcar, significar, se eu me tornar. Então, eu vou partir do ter e do fazer para o ser. E daí o Neville começou a ensinar, ele saiu das leis e começou a ensinar a promessa. E aí ele se aprofundou muito até a morte dele, ele ensinou somente a promessa. Eu vou falar muito sobre isso com vocês também, sabe, a promessa, que é o ser, né? O foco do Neville, a partir daquele momento que ele teve essa descoberta, o foco total dele foi em ser quem ele queria ser, em ser o que ele queria ter e o que ele queria se tornar, fazer e se tornar. Então, a partir desse nível de consciência, o seu foco maior vai ser em ser. Mas uma coisa legal, uma boa notícia para você, é que quando você se torna o eu sou, que é o ser, a sua vida toda muda. Você vai ter abundância em todas as áreas da sua vida. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você tem uma clareza e um conhecimento diferente de tudo que é hoje, de toda a sua luta hoje para conseguir o que quer, né? Para conseguir manifestar o que deseja e para conseguir fazer o que deseja, fazer o que você ama fazer. O seu entendimento e o seu nível de manifestação vai mudar completamente quando você tiver esse entendimento. Então, segundo o Dr. Hopkins, essa transição é facilitada quando nós abrimos mão de controlar os processos. Sabe, quando você tiver o entendimento de que tudo que acontece na sua vida acontece para o melhor, porque você consegue ler os fatos como oportunidades e como aprendizado e como experiência para você evoluir cada vez mais. Ao invés disso, nós optamos pelo espiritual e pela entrega. Então, quando você transita desse mundo físico e você parte para o mundo espiritual e para de controlar os processos, você se entende como alguém espiritual, como um ser espiritual, que tudo na sua vida está correto. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é uma mera projeção da sua consciência. Então, mudando a sua consciência, você está no controle do jogo, no controle da sua vida, e você pode mudar tudo. Quando você entende isso, você tem tranquilidade, porque você sabe que tudo está nas suas mãos. Então, você não tem mais a preocupação de ter o comando, né, de ter os processos externos em suas mãos. Você sabe que toda mudança ocorre dentro de si próprio. Ok? Então, o que você pode fazer hoje, né? Concretamente, para você conseguir transcender nos níveis de consciência. Se você tiver uma caneta aí, tome nota, porque são pequenas ações que você pode implementar e você ter grandes resultados na transcendência dos níveis de consciência. Você pode fazer gratidões. São coisas tão simples, né? Eu falo sobre isso todos os dias, não consigo parar de falar. Porque quem está comigo aqui pela primeira vez pode não ter ouvido ainda sobre isso. Então, fazendo gratidões, sabe? Gratidões convictas, mas não são gratidões de boca para fora. Agradeça profundamente por aquilo que você tem na sua vida. Sabe? Pense profundamente sobre isso. E por aquilo que ainda não manifestou no seu mundo físico, mas você já criou na sua consciência. E que manifestar ou não é uma questão de tempo, porque está nas mãos da lei da manifestação e não nas suas mãos. Né? Então, exercite a lei da gratidão. Faça isso todos os dias e muito. Outra coisa, faça afirmações. Afirme para você mesmo. Sabe? Nós temos a mente consciente, que é a mente da razão, né?
que você raciocina, é a mente que ela está se comunicando o tempo todo com os seus 5 sentidos, porque os seus 5 sentidos trazem as informações para que você comunique com o seu mundo, com as pessoas, através dos seus 5 sentidos, né? Ó, você vê, você ouve, né? Você sente, todos os seus 5 sentidos. Então, quando nós temos essa mente, que é a nossa mente consciente, e nós temos também a nossa mente inconsciente, que é a nossa mente subjetiva. E através da sua mente subjetiva, você pode criar, sabe? Mas você filtra através da sua mente consciente, né? Mas você pode criar de propósito. Como assim? Como assim, Hilda? Como eu posso fazer isso? Você pode repetir afirmando para si próprio, né? Então, se você deseja ser uma pessoa bem-sucedida, se você deseja ter um ganho maior do que aquele que você tem atualmente, se você deseja manifestar a casa dos seus sonhos, se você deseja atrair um esposo, uma esposa ideal para você, se você deseja um emprego diferente daquilo que você ama fazer, né? Ter aquele trabalho, fazer aquilo que você ama fazer, enfim. O que você faz? Afirme para si próprio. Sabe, você pode afirmar na frente do espelho. É muito poderoso isso, gente. Parece simples e tolo, né? Mas isso é muito poderoso. Afirme olhando nos seus olhos. Afirme com emoção. Sabe, você vai conseguir buscar a verdade. Sabe, afirme isso por tempo, sabe, afirme isso por 5 minutos, 10 minutos ou mais vezes durante o dia. Afirme todos os dias, faça afirmações com emoção, e você vai afirmar ao ponto de você implantar isso, você vai tornar isso uma verdade para sua mente subconsciente, para sua mente criativa, que é a sua consciência. Sabe? Afirme isso, porque você está buscando o poder dentro de si próprio. Faça essas afirmações. Quando você está afirmando, você percebe que se você afirmar assim, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho tudo o que eu quero, a minha vida é incrivelmente feliz. Se você pensar assim, você não está pensando da outra forma, né? Como, por exemplo, para mim as coisas nunca acontecem, eu não sou uma pessoa de sorte, nada de bom acontece, eu não tenho oportunidades. Você viu que é realmente o oposto. E é o que você pensa, é o que você afirma que você manifesta. Então, tem lógica, né? Vamos pensar assim. Então, faça as afirmações, sabe? Com sentimento, assim, de verdade. E olhe nos seus olhos que isso vai... se você conseguir implementar esses exercícios na sua vida, olha, eu posso afirmar para você com toda a verdade que em um mês a sua vida vai mudar. Você vai começar a visualizar oportunidades, coisas maravilhosas vão começar a acontecer com você, se você conseguir fazer isso. Ok? Então, essa é a minha dica de um exercício que você pode implementar hoje. E você pode fazer isso agora mesmo, né? Ok? Então, eu espero que eu tenha contribuído para você fazer realmente as ações que podem ajudá-lo a você transcender para níveis melhores de consciência, níveis mais gratificantes, e você possa usufruir disso na sua vida. Ok?